Hoje eu tenho a honra, o privilégio real de poder fazer essa entrevista com esta figura da música mundial. Nascido em Paranaguá em 1929, ele é só isso que eu vou falar para vocês: maestro, compositor, regente, arranjador, diretor musical, violonista, guitarrista, produtor musical, professor, especialista em trilhas para novela e cinema. Estou falando nada mais, nada menos do que o grande maestro Valtel Branco. Eu nasci em 1929, meu pai era maestro, então ele já me ensinava música. Eu com 7 anos já sabia música, tocava. Não tocava violão porque ele não queria que eu tocasse violão, porque ele dizia que violão era instrumento de botequim. Então, naquela época, tocava violão era para beber cachaça. As coisas eram diferentes, né? Naquela época era diferente, eles pensavam diferente. Mas eu tanto insisti que com 10 anos ele era maestro do exército, subtenente maestro. Daí ele arranjou lá um capitão que tocava violão clássico, disse: bom, então você vai aprender violão clássico. Daí eu fui, né, com Sebastião Gomes, o nome do capitão lá. Foi o meu primeiro professor de violão. Daí ele, um mês ele disse: poxa, o rapaz vai tocar tudo, já estava tocando bar, um mês já. Daí eu perguntei para ele: mas é difícil isso? Ele disse: é difícil, isso aí é para tocar daqui uns 4, 5 anos de coisa. Ah, não. Em um mês já estava tocando. Nasceu para coisa, com certeza, né? Com toda a história de música que ele tem pela arte, pelo mundo, a gente já sabe disso. Gratidão por ter conhecido o Valtel pessoalmente. Porque, na verdade, eu já conheci o Valtel desde pequenininha. Eu digo por quê? Porque as novelas de antigamente, lá, o Irmãos Coragem, Selva de Pedra, A Moreninha, Escrava Isaura, Perlim Pimpim, os programas infantis, os programas Satiricon, por exemplo, os programas humorísticos, eles tinham o toque do Valtel nas trilhas incidentais. E os arranjos, né, feitos para as novelas e as aberturas. E, como eu disse, desde pequenininha, sentava na sala e não via novela nada, só ficava ouvindo o som. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu dizia: mas quem é? Quem é? E ficava esperando para ler os caracteres que passavam no final lá, para ver quem que fazia a música.
E estava lá Valtel Branco, W. Blanc, e ele tinha uns 6 pseudônimos. Bem, eu fui crescendo com isso, com essa musicalidade na minha cabeça e acompanhando tudo isso. E desde cedo eu gostava muito do João Gilberto. E imagina, com 5, 6 anos, 7, fui crescendo com essa musicalidade na minha cabeça. E eu soube depois que Valtel fazia os arranjos para o João Gilberto, toda essa história que todo mundo já deve ter contado, né? Mas eu sei que o Valtel veio parar aqui em Curitiba e a gente se conheceu. E eu fazia um projeto chamado Música na Cidade, que era uma música, era um projeto que levava música popular brasileira de boa qualidade para os parques, bosques e praças da cidade. Então, levava os músicos, isso durou 3 meses, e acabou que o Valtel veio fazer parte desse projeto e me ouviu cantando nos parques lá, né? E foi muito legal que ele quis participar. Eu falei, olha, eu não tenho como te pagar, Valtel. Ele falou, não precisa, eu vou lá. E para mim foi uma glória, né? E a partir daí ele começou a me convidar, gostou muito da minha voz e passou a me convidar para fazer gravações e shows. E eu acabei gravando no CD Naipi. Eu gravei Rio Curitiba, da Alice Ruiz. Gravei Canção para Curitiba. Fiz alguns backings nesse mesmo disco, no Naipi. Depois eu fiz Os Amantes, no disco Meu Novo Balanço, que é uma música que a Vanusa tinha gravado para um tema de novela, que era amiga do Valtel, né? E ele me apresentou essa música e eu fiquei enlouquecida e gravei. Está no disco Meu Balanço. O Valtel eu conheci, curiosamente, 2 dias antes de eu tocar com ele pela primeira vez. Foi assim, eu estava andando na rua quando o Gerson Bentinez, esse saudoso amigo nosso também, me telefonou e disse, olha, vem aqui conhecer o Valtel Branco. Eu disse, opa, que legal. Vem aqui na galeria do Tuque. Eu estava caminhando já por meio perto, cheguei lá e conheci o Valtel Branco. E foi imediato, assim. E a gente parece que tinha alguma coisa mágica no meio que fez com que já de cara a gente começasse uma bela amizade que durou tantos anos. Foi assim, ele me chamou junto com o Gerson Bittinez e a Inês Lombardi, fizemos o primeiro show já no dia seguinte, né, conheci ele numa quinta, teve só sexta-feira que a gente deu uma passada na música, no sábado foi o show no Tuque, comemoração dos 500 anos do Brasil, no ano 2000. Foi aí que começou a minha história, que foi, assim, o começo de tudo em relação à amizade e à parceria com o Valtel na questão da música, que eu acompanhei ele na Tábua Indiana durante todos esses anos. Eu tive esse privilégio, essa satisfação de conviver com essa pessoa maravilhosa. Além de um músico maravilhoso, uma pessoa com uma integridade, uma elegância e uma simplicidade muito profunda. Tudo que ele fazia dava certo, mesmo que fosse meio torto a forma de ele fazer. As pessoas até achavam graça de como ele se resolvia na vida, porque parece que era tudo meio confuso, ao mesmo tempo tinha uma clareza muito grande. Ele tinha um raciocínio especial, diferente, uma pessoa realmente iluminada. Eu conheci o Valtel através da Alice Ruiz, uma poeta e letrista, parceira do Valtel. Durante uma oficina de música aqui em Curitiba, a Valtel já estava morando aqui, e a partir daquele momento eu sempre fiquei ao lado dele. Era nos idos de 1990, a Alice Ruiz me apresentou umas canções inéditas em parceria com o Valtel, e a partir daquele momento comecei a cantá-las em várias partes aqui em Curitiba e outros lugares que o Valtel fosse. E aos poucos também eu fui conhecendo a história do Valtel, porque eu não fazia a menor ideia de quem era ele. Ele ficava lá na Globo com as suas trilhas, a gente ouvia muito as trilhas, conhece demais as trilhas do Valtel, mas a gente não conhecia a figura dele, a não ser quem morasse no Rio de Janeiro, que talvez encontrasse, mas aqui a gente não sabia. Então eu me lembro que eu perguntava para várias pessoas
que sabiam do Valtel, porque na internet, por incrível que pareça, tem muito pouco sobre o Valtel, não tem praticamente nada. Inclusive, eu acho que ele foi um gênio que não teve tanta projeção, porque ao mesmo tempo que ele trabalhou muito, que ele criou demais, ele não lançou coisas dele. Ele trabalhou para uma empresa. Inclusive, é uma conversa inesgotável, né? Se as composições são dele ou se são da empresa. Enfim, não está em jogo isso. Em todo caso, ele fez milhares de trilhas ali que muita gente, inclusive, usa para estudos. Ele era genial, é muito bonito o que ele fazia, a orquestração, os arranjos, eram maravilhosos. Só que o disco dele, por exemplo, o Meu Balanço, que ele criou acho que nos anos de 1960, que só foi lançar em 1970, se não me engano, nos anos de 1970, né? E é um dos poucos trabalhos que a gente conhece que foi para... Aliás, um dos poucos que a gente conhece e também que foi para o mundo inteiro. É um disco cultuado, esse Meu Balanço, é muito legal. Então, aos poucos, eu fui conhecendo, fui cantando e temos várias histórias juntos. E, inclusive, uma das últimas produções que ele fez, eu estava junto, chamei o Valtel para ajudar a produzir. Ele já não escutava muito bem. Mas era a companhia, era o fato de estar ali com ele, a gente gostava de estar com ele no estúdio, e ele gostava desse ambiente com certeza, né? E aí a gente produziu essa música que eu citei, e aí a gente produziu uma parceria, que foi a primeira parceria que eu conheci dele com a Alice Ruiz, que é Rio Curitiba, que o refrão diz assim: me ensina a nadar quando tudo dá em nada, às vezes é santo como Francisco, às vezes é só risco. O rio que eu amo é o Guaíba, quando deságua em Curitiba. Lindo, né? E eu conheci o Valtel Branco através de um telefonema de um amigo em comum que se chama Pio Santana. Ele me ligou, era um domingo, e falando que tinha um maestro que tinha muitas músicas, tinha feito músicas para Globo e que tinha muitas músicas para serem gravadas. Ele era o compositor também da música da Pantera Cor-de-Rosa. Então nós marcamos um dia para vir aqui no estúdio, para a gente se conhecer. E quando eu conheci o Valtel, assim, foi assim, uma coisa maravilhosa, porque ele parecia uma entidade, né? Já era um senhor tinha uns 80 anos, mais ou menos. E conversando com o Valtel, eu vi que ele tinha muitas músicas para serem gravadas, né? Só que tinha poucas oportunidades para poder gravar essas músicas. Daí o Pio e eu resolvemos começar a gravar essas músicas. Não tinha esse projeto, não existia um projeto ainda de nenhuma lei, nem fundação cultural, nada, né? Então nós começamos a gravar essas músicas e com o tempo a gente foi conversando com o Valtel, e o Valtel disse que tinha mais de 100 músicas, 200 músicas, ele tinha um número infinito de músicas. Aí nós resolvemos transformar essas músicas num apanhado de músicas e fazendo com que se transformasse num projeto. Então o Pio trazia o Valtel aqui praticamente umas 2 a 3 vezes por semana para que a gente pudesse registrar essas músicas. E desde então a gente começou a ver aquilo como um projeto que teria que ser feito, né? Porque as oportunidades de você gravar muitas músicas no estúdio são muito difíceis. Você tem que só escrevendo o projeto, porque senão sai muito caro, são muitas horas de gravação. Daí escrevemos esse projeto. Eu escrevi junto com o Adriano Esturilho, o projeto do Valtel. Isso foi em 2012, 2013 aproximadamente. E começamos o processo pensando já num projeto maior, pensamos no nome do projeto, que seria 101 músicas do Valtel Branco, né? Do maestro Valtel Branco. A mãe do Valtel era amiga da mamãe desde de mocidade.
Tinha a mãe do Valtel, a mãe do Leminski e a dona Vitória, que era o apelido de Totoca, eram as amigas de mamãe lá de Antonina. E mamãe foi pedida em casamento e por papai, que logo foi para o Rio e não voltava nunca, ficou 5 meses sem voltar. E elas eram algumas das amigas que diziam assim, teu noivo fugiu e não volta mais. Então a gente ficou conhecendo essa história delas por esse motivo, né? Aí papai voltou do Rio, casou com mamãe e essa Vitória ficou comadre de mamãe, madrinha de uma das minhas irmãs. E a gente cresceu sabendo que eles eram amigos e nós também nos conhecíamos, nos encontrávamos, nos conversávamos sobre a música, porque a família deles era da arte, nós também. Então a gente cresceu assim, ele chamando nós de primos, porque as amigas da mamãe eram muito amigas, principalmente essa que era a comadre. Então dizia, prima, como é que vai? Primo, como é que vai? Quando o Valtel foi morar com o João Gilberto, falou para o João Gilberto, meu primo já fez uma música, um vestido branco em ritmo de bossa nova. Então ele sempre, e tanto o Valtel como o Leminski, nos tratavam como primos. Em mim, a geografia enlouqueceu. Ao sul, o rio que eu amo é grande como o mar. Nasci em janeiro e atravessa minha infância e alcança de Nova York ao Chuí. Me ensina a nadar quando tudo dá em nada. Às vezes é santo como Francisco, às vezes é só risco. O rio que eu amo é o Guaíba, quando deságua em Curitiba. Me ensina a nadar quando tudo dá em nada. Às vezes é santo como Francisco, às vezes é só risco. O rio que eu amo é o Guaíba, quando deságua em Curitiba. Eu tenho uma história com ele muito bacana, que é inesquecível. Que uma vez ele deu uma entrevista para um jornal e aí, dentre várias perguntas, perguntaram a ele quais eram as cantoras, qual a melhor cantora que ele achava. E aí ele escreveu que para ele, cantora boa era a Gal Costa e a Rogéria Holtz. Aí eu falei, nossa, isso eu jamais vou esquecer, né? Me colocou do lado da Gal Costa, nossa, que demais. Muito bom, tenho um carinho pelo Valtel. E eu lembro de uma história que foi lá em Paranaguá, que ele foi chamado para a prefeitura para ganhar uma placa com o nome dele, parabenizando ele pelos feitos dele. Aí eu lembro que enquanto o prefeito estava falando dele, falando as coisas, ele estava abrindo a placa que estava lacrada para já ver como é que era, o que tinha. Aí ele estava abrindo, mostrou para mim e para minha mãe assim, felizão, e quando o prefeito foi perguntar alguma coisa para ele, ele não estava prestando atenção. Aí o prefeito tinha que falar de novo, ficou todo mundo rindo. Ele era muito assim, muito desligado, só ouvia o que ele queria e fazia as coisas no tempo dele. Mas para mim ele foi um avô muito bom, gostava muito de ver ele. Também teve uma história no aniversário dele, que ele fez um show que eu acho que foi no Teatro Paiol, que eu fui e fiquei com ele. Quando ele estava na mesa de autógrafo, eu não saía do lado dele. E quando eu tive que voltar para o Rio, eu fiquei chorando, porque eu queria ficar aqui em Curitiba com ele. E uma das pessoas que
passaram, que ficou marcado na minha vida, foi o Valtel. Uma história muito maluca. Eu gravei com ele, eu tenho uma gravação maravilhosa com o trabalho que ele fez aqui, e aí no meio da gravação, ele estava com o telefone celular no bolso, o casaco, e ele estava distraído ali, concentrado, gravando e tal. Aí, de repente, o telefone tocou. Aí eu tenho até o diálogo ali, ele pegou o telefone, falou, alô? Sei, não, agora, já? Tô indo aí. Botou o telefone no bolso, soltou o violão no chão e falou, Carlinhos, eu já volto aí. E foi embora. Olha, eu fiquei preocupado porque ele soltou o violão no chão ali, fora do estojo, tudo. Aí eu pensei, puxa, passou um dia, 2 dias, eu digo, não, deixa eu colocar o violão no estojo. Né? 1 mês depois, 30 dias depois, ele me ligou, Carlinhos, por acaso eu não deixei meu violão aí? E foi essa história muito louca dele. Ele era uma figura. Essa é a minha história com ele foi essa aí. Eu morri de rir com ele. Ele era uma figura maravilhosa. E toda vez que o Valtel tinha uma gravação para ser feita aqui no estúdio, eu teria que ir lá no hotel, que ele estava morando no Hotel Globo, ali no centro. Então eu tinha que pegar o Valtel lá no hotel. Eu levava ele aqui na esquina, a gente almoçava aqui no restaurante aqui na esquina. Então aí que eu soube que ele gostava de batata doce. E daí a gente almoçava ali na esquina. Eu trazia o Valtel para cá. E muitas vezes o Valtel não gravava nenhuma música, ou ele gravava 2, 3, 4 músicas. Então eu nunca sabia quantas músicas o Valtel ia gravar aqui no estúdio. E só um detalhe, que a minha mãe tinha uma aula de pintura aqui, né? Tinha uma escola de pintura de porcelana. Então tinha muitas mulheres que vinham fazer a aula aqui. E ele adorava. E aí tinha lanche à tarde. E era uma coisa muito legal, porque tem pouca gente que sabe disso. Daí tinha lanche à tarde nessas aulas de pintura. E o Valtel adorava ficar ali junto com a mulherada e tomando café e comendo bolinho e contando as histórias dele. Então ele se sentia muito à vontade aqui no estúdio. Então isso foi criando assim uma proximidade nossa, né? Porque às vezes nem tudo era música, era muito bate-papo. A gente teve uma amizade muito grande, assim, né? E o Valtel fez uma música para mim, que se chama Eli, Eli, que está nessas 101 músicas que a gente gravou nesse projeto. São 4 CDs, num projeto de 4 CDs, e a gente finaliza esse projeto com um videoclipe. A história do Valtel, assim, para mim, foi muito importante na vida, até porque algumas coincidências marcaram bastante. Me marcaram, assim, porque uma coincidência enorme é de que no dia 22 de novembro nasceu meu pai, que eu não conhecia. Ele faleceu quando eu tinha 2 anos, né? Ele nasceu em Paranaguá no dia 22 de novembro. Não no mesmo ano que o Valtel também nasceu em Paranaguá, no dia 22 de novembro. Aliás, dia da música, dia do músico. E meu pai se chamava Luiz Gonzaga Branco Pereira. Essa foi uma das coincidências, assim. E outra coincidência é que o telefone dele e o da minha mãe só tinha um número diferente. O celular dele e da minha mãe, um único número diferente. Outra coincidência é que hoje, lá em Paranaguá, tem o Conservatório Valtel Branco, que até estivemos lá com o Saul fazendo show, teve a inauguração do conservatório dele, que hoje é na casa onde morou meu bisavô. Meu bisavô tinha um casarão lá, Eurípides Branco, lá em Paranaguá, que hoje é o Conservatório Valtel Branco. Entre outras coincidências e sincronicidade, eu acho que é isso, essa palavra, sincronicidade, a gente teve assim uma parceria bacana por causa disso. Aliás, sincronicidade era o tema do Deepak Chopra, né, o pensador indiano, escritor, lá no Teatro Guaíra. Ele fez uma palestra sobre a sincronicidade e nós
tive a honra também de fazer abertura junto com Valtel, Elinho Brandão e Inês Lombardi, no Guairão, abertura dessa palestra do Deepak Chopra, falando sobre sincronicidade. Um dia eu estava na casa do Valtel, aí não sei porquê a gente falou no nome de Baden Powell. Aí conversamos um pouco, aí uma hora ele falou assim, pois é, eu gravei com ele bem no comecinho da carreira dele, ninguém conhecia direito ainda. Aí eu falei, é mesmo? É, gravei um LP. Aí eu fiquei assim, né? Pô, Walter, você tem isso aí? Eu falei, tenho. Posso dar uma olhada? Aí ele saiu, foi no cantinho assim, nos discos dele. Aí olhou, tinha um monte de long play e não achou. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, querendo ver isso tudo. Ele falou assim, outra hora eu procuro. Eu falei, tá bom. Aí continuou conversando. Aí dias depois, quando eu voltei, a gente estava trabalhando na obra dele, tocando para ele ver. Aí de repente, numa pausa, ele perguntou, eu achei aquele disco. Ele falou, show, posso ver? Aí foi lá pegar. Aí quando eu olhei pro LP, se eu não me engano, era o Guitarras em Fogo, mas não tenho certeza não, o nome do LP. Ele pegou, aí mostrou para mim, aí tava lá o nome, o título, que eu acho que era esse, e acho que tinha a foto dele enorme assim, né? E não tinha Baden Powell nenhum, né? Eu olhei e falei, ué, é esse aqui? Ele falou, é. Aí eu olhei assim, aí pegou, olhou, aí lá no canto tinha um texto, na contracapa tinha um texto, e lá embaixo tinha o nome dos músicos, pequenininho assim, não sei quem, violão Baden Powell. Quer dizer, realmente o Baden tinha acabado de chegar no Rio, eu imagino, né? Não tinha nome nenhum, a ponto do nome dele não ter nenhum destaque. Aí ele botou o LP, aí botou, ele falou assim, olha lá o violãozinho dele, olha lá a batida dele. E dá para ver claramente já aquela batida do inconfundível do Baden. O título de Barão que ele recebeu, Barão da Harmonia, foi dado pela grã-mestra Vânia Enes, grã-mestra da organização da Ordem do Sapo, que é uma ordem que dá o título a pessoas com grandes currículos, assim como o Valtel, que recebeu. Então, eu estava aqui na minha sala com os meus títulos numa mesinha, e o Valtel começou a ler, assim, você recebeu esse aqui, né? Esse eu tenho também, e tal, da Câmara da Assembleia Legislativa, Láurea da Assembleia e tal. Ele começou a ler, aí ele perguntou, esse título aqui o que é? De Baronesa do Fandango? Eu disse, eles me deram o título de Baronesa do Fandango, essa ordem que dá de Barão ou de Baronesa. E ele falou, mas é verdade que tem isso aqui? Tem. Você arruma para mim? Eu queria receber. E eu achei que era brincadeira dele, porque eu sei que ele recebeu muitos títulos. Aí ele falou, não, eu estou falando de verdade, você arruma para mim? E eu falei com a Vânia e disse, olha, tem um amigo que quer receber, o Valtel Branco. Ela disse, não, porque já tem várias pessoas candidatas e eu não posso dar muitos títulos. Inclusive, essa organização tem um número X de pertencentes, né, à ordem. Então ela disse que não podia. E aí eu falei, é pena, porque ele tem tantos títulos e ele pediu, eu até achei que era brincadeira. Aí ela falou, então você traz o currículo dele. Aí eu pedi para ele a filiação e a identidade, porque o currículo, claro, todo mundo sabe, qualquer um sabe, né? Passei para ela, ela falou, não, mas eu quero o currículo dele. E aí eu falei, então você olha na internet, que você acha o currículo dele? E quando ela viu, ela se assustou, falou, olha, tem mais de 5.000 itens aqui no currículo dele. E, nossa, para nós vai ser um orgulho e tal.
Tem mais um compositor que ajuda. E uma coisa muito legal que aconteceu foi, nós fizemos durante o documentário, apareceu uma proposta para a gente poder ir no show do Djavan, que estava acontecendo aqui em Curitiba. Então a Meire Abe, que foi a que fez essa ligação minha com o Djavan, eu falei para ela que estava produzindo um documentário do Valtel, um disco, 101 músicas do Valtel, e ela conseguiu esse encontro do Valtel com o Djavan. Então o Djavan ficou muito feliz de ter o Valtel lá, que foi o Valtel que praticamente ajudou muito o Djavan no início da carreira. E ele fala isso no documentário. É muito legal também porque a gente consegue perceber o amor do Djavan pelo Valtel. Ele apresenta a banda toda dele, que ele estava fazendo show aqui, ele apresenta a banda toda dele. E são músicos assim importantíssimos da cena, que são músicos que tocaram com Elis Regina, com vários cantores assim renomeados. Então eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o convite do Djavan. E o Valtel deixou saudades aqui em Curitiba, em todo lugar do mundo, né? E deixou um legado muito especial para todo mundo. Inclusive, era muito difícil trabalhar na época e também muito prazeroso, vamos combinar. Antigamente, tudo era feito com instrumentos, com a orquestra inteira e muitas vezes ao vivo, todos tocando juntos. Então, era uma maneira de trabalhar diferente de hoje, que às vezes os caras fazem num teclado tudo. E ficava, não é à toa que ficou muito bonito. Muitas coisas que ele fez estão aí para a eternidade. E quero dizer que ele faz muita falta para mim. E não vou falar mais a respeito, porque tem muitas histórias para contar. E agradeço por estar fazendo parte desse documentário. E agradeço por ele ter nascido também de 7 meses, que eu também sou de 7 meses. Então a gente se entendia muito bem. Fizemos um lindo trabalho nas viagens, nos shows, nos CDs. Você lembra do Buena Vista Social Club? Claro. Você lembra do Compadre Segundo? Lembro. Parece que são irmãos aqui, ó. Uma foto aqui, ó. Grande Valtel. Valtel é uma pessoa por quem eu tenho um amor profundo, porque faz parte da minha história, do meu começo, me ajudou no início, me deu um violão magnífico, que eu tenho esse violão até hoje. Realmente, para mim é um prazer enorme te encontrar de novo. Então, estou achando você lindo, muito bem. Eu vou em frente. Vai em frente, né? Quer ir para cá pro palco com a gente? Você tem tempo para ver um pouquinho da passagem do som? Tem. Então vamos. Tem que sentar aqui no meu. Claro, a gente arranja um jeito de sentar. Tudo bom? Tudo bom, prazer, Virgínia. Eu vou cantar uma música do Valtel com o Elcio Lucas, que o Valtel tinha feito uma canção para a Estrela Leminski, filha do Paulo Leminski e da Alice Ruiz, quando ela nasceu, e que se chama Estrela. E o Elcio Lucas colocou a letra em homenagem à Estrela também, em homenagem ao dia de nascimento da Estrela. Claro que se chama Estrela. Em meio à noite vagueio, vendo brincar os cordões, passo por eles ligeiro, sem razão, a rua toda em festa, o frevo a todo vapor, e o tamborim mais brilhante dança dentro do meu peito, como a pequena estrela que nasceu. Aqui eu tenho a partitura da música tema que ele criou
Porque ele pegou de um pedaço de uma música para o Maestro Batuta, o personagem. Até ele colocou Maestro Batuta Video Quito. Isso foi ele que fez assim, no computador dele lá. É uma trilhazinha onde ele, na época, ele estava entusiasmado já com a ideia. Eu tinha essa pretensão de fazer a historinha dele animada com o personagem caricatura dele, do Maestro Batuta, né?